A graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Estamos alegres e felizes, mais uma vez reunidos no nome do Senhor. Isso é bom. Tivemos aqui pela manhã a diplomação dos nossos batizados, os nossos irmãos e irmã, que se batizaram ontem, receberam os diplomas, confirmando mais uma vez sua decisão e também ceando com a gente pela manhã. Dia de festa. E para encerrar, estamos nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir o texto de João, Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 12. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 12. Vamos saltar alguns versos? Então fique atento. Vamos até o 36 hoje. Verso 12, depois a gente vai saltar para o verso 23, tá bom? Então já deixa o dedinho aí para você acompanhar a leitura. Diz assim o texto. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. 23. Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Verso 30. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Verso 36, último. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Obrigado também, Senhor, por termos lido a tua palavra e estarmos ansiosos, esperando, Senhor, por uma palavra vinda de ti. Abençoa, Deus, esse momento, como o Senhor abençoou todos os outros. Desde o dia de ontem, Senhor, lá no batismo, o Senhor tem estado conosco, tem falado conosco, temos ouvido e visto, Senhor, o teu agir entre nós. Mas hoje, Senhor, que não seja diferente nessa noite. Que o Senhor nos use, nos capacite e nos conduza, Senhor, nesse momento, para que, acima de tudo, e a despeito de todas as nossas limitações, o teu nome seja glorificado. Que a tua igreja saia daqui radiante, edificada, e o teu nome glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o tema que estamos já iniciamos ele desde a semana passada, se chama O Testemunho da Verdade. Hoje, a parte 2. Então, em continuação a esse testemunho, mas uma breve recapitulação. A gente tem defendido que o capítulo 8 de João, o tema preponderante, embora a gente viu que tem vários temas importantes, inclusive a gente abre esse capítulo com aquela famosa passagem da mulher pecadora que é atirada aos pés de Jesus, onde ali aquele grupo de religiosos exaltados querem pôr Jesus à prova às custas de ferir ou até matar aquela mulher. A gente viu que a história não terminou triste, a história terminou bem, com Jesus envergonhando aquelas pessoas, atingido o profundo do coração daquelas pessoas, elas indo embora, Jesus ficando com a mulher, perdoando ela e culminando na famosa frase: vá e não peques mais. Então a gente viu que o tema da verdade, e a gente vai continuar vendo isso, ele perpassa, ele é protagonista de todo esse capítulo 8 inteiro. Se eu pudesse, eu pregaria todo de uma vez, mas acredito não ser possível, pelo tempo que temos. Então, hoje nós iremos até o verso 36 e semana que vem a gente termina, ok? Mas hoje ainda, estamos falando do mesmo tema, ou seja, que Jesus
é a verdade que liberta. Nós vimos um poderoso exemplo disso, dos versos 1 ao 11, como eu já disse. Aquela mulher pecadora, que é atestado o seu pecado. Segundo, é atestado a sua condenação. Mas ao invés de condenar, Jesus perdoou e salvou aquela mulher. Tá? Então, depois da ilustração, vamos continuar. Só que agora, com uma série de confrontos, que nós já veremos aqui. Então, a grande lição continua sendo a mesma. Vou repetir, só para você ter isso em mente. Então, quem encontrou Jesus, encontrou a verdade que liberta. A verdade sobre sua terrível condição. A verdade sobre sua indubitável condenação. E a verdade sobre sua poderosa libertação. Tá bom? A verdade que liberta também é a verdade que confronta. Então, a gente vai ver que Jesus, nesse texto, em todo o capítulo 8, ele vai apresentar 6 contrastes aqui. 6. O confronto de Jesus agora é: se você encontrou a verdade, e essa verdade te libertou, ou seja, você foi livre pela verdade, então você precisa escolher entre 6 de todos esses contrastes que eu vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, luz ou trevas. Segundo, verdadeiro ou falso. Terceiro, de baixo ou de cima. Quarto, escravo ou filho. Quinto, filho de Deus ou filho do diabo. E sexto, honra ou desonra. Hoje a gente vai até o quarto, tá bom? Mas semana que vem a gente prossegue. Então, me acompanhe, verso de número 12. O que vocês escolherão, luz ou trevas? Diz assim o verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só para lembrar, irmãos, semana passada nós explicamos aqui aquele assunto polêmico dos versos do 1 ao 11, de que esse texto foi encaixado aqui. Embora não seja um texto escrito por João, mas com certeza é um texto canônico, escrito por um dos apóstolos, um dos evangelistas, mas que foi encaixado aqui com um propósito, como eu já expliquei, para ilustrar de forma categórica a verdade que liberta. Porém, o contexto, ele continua no verso 12. Ou seja, capítulo 7, estávamos vivendo a festa das cabanas, aproximadamente 6 meses antes da crucificação de Jesus Cristo. Jesus volta para a Judéia, há um convite das pessoas ali, para que ele esteja presente em uma das maiores e mais imponentes festas dos judeus até os dias atuais, a festa das cabanas. Então, ainda estamos no último e grande dia da festa. Naquele momento, quando Jesus anunciou diante de todos: quem tem sede, vem a mim e beba. A gente viu que isso tem uma direta ligação à festa das cabanas. Mas a continuação disso está no verso número 12. Ainda no último dia dessa festa, Jesus mais uma vez se levanta, agora com um outro convite, dizendo assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu expliquei, irmãos, que aquela procissão que acompanhava o sacerdote ou o sumo sacerdote, que ia apanhar água lá no tanque de Siloé e levava durante todas as ruas de Jerusalém até a chegada no templo, para que se fizesse a oferta de libação da água. Lembra que eu expliquei para os irmãos, deixei aquilo solto para poder usar agora, que alguns homens acendiam tochas, com tochas de fogo, eles faziam o caminho do sacerdote. E eles iam acompanhando naquela procissão, cantando hinos e salmos alegres e festivos ao Senhor. E aí, quando chegavam no templo, no último dia da festa, aquela oferta de libação da água era derramada, ao que Jesus já cumpriu essa oferta, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Mas naquele momento em que seria levantado, aqueles homens que estavam com tochas, eles se posicionavam no pátio do templo. E como os irmãos sabem, o templo ficava no alto, de forma que, mesmo à noite, isso já era no fim da tarde, toda Jerusalém, que estava fora do templo, via aquela grande luz vindo do templo direto para a cidade. Em outras palavras, isso era proposital, para que os homens então guiassem a oferta de água até o templo e de lá iluminassem toda a cidade. A ideia aqui, irmãos, era intencionalmente lembrar as pessoas daquela coluna de fogo que guiou o povo durante 40 anos no meio do deserto. Era lembrar o cuidado de Deus no meio do povo. Lembrar que Deus não abandonou seu povo, aqueceu o povo durante a noite, mas também apontou o caminho com tocha de fogo acesa no meio do deserto. Então, a ideia aqui é essa. E é nesse contexto que Jesus vira para aquelas pessoas. E assim como ele é a água, ou melhor, a fonte das águas vivas,
ele também é a luz do mundo. E é isso que ele está dizendo. Aí você entende por que ele está dizendo isso. O templo está iluminado. Tem luz vindo do templo, iluminando toda a cidade, ainda que seja no meio da noite. Mas ele está dizendo, essa não é a luz que vocês têm que buscar. Eu sou a luz do mundo. É isso que ele está dizendo. Então, explicado o porquê Jesus diz isso, ele continua. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, eu disse, o tema aqui é a verdade. Mas, pastor, o que verdade tem a ver com luz? Quero sua atenção, porque há uma ligação, irmãos, muito estreita entre verdade e luz. E é esse evangelho que ensina isso para a gente. Se você voltar algumas páginas, no capítulo 3, verso de número 21, o próprio Senhor Jesus disse, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então, irmãos, veja, verdade tem tudo a ver com luz. A luz aqui não pode ser confundida conosco, por nós, como que aquilo que acendeu uma luz no nosso coração. Não. Não é o start da vida cristã. Não é. Nesse contexto, o start da vida cristã é a oferta de água que ele já fez. É a fonte de águas que fluiria do nosso interior, transformando o homem de dentro para fora. A oferta de luz, então, não é a entrada, é a permanência. A oferta de luz que Jesus dá, e ele dizendo, eu sou a luz do mundo, irmãos, não é a entrada na fé cristã, mas é a sua permanência. Mas a permanência é onde? Não no lugar de trevas, mas no lugar de luz. Então, em outras palavras, a luz aqui é a condição atual de quem já se encontrou com a verdade. Quem pratica a verdade vem para a luz. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, a gente começa perguntando isso. Qual lugar você escolhe? Luz ou trevas? Parece uma pergunta, irmãos, estranha para cristãos, mas é isso que está sendo perguntado aqui. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A ideia aqui, irmãos, é nos encontramos com a verdade, mas infelizmente tem cristão, tem irmãos querendo continuar andando em trevas. A promessa de Jesus é simples. Assim como Deus guiou o povo no deserto durante 40 anos, eu continuarei guiando vocês durante toda a sua vida. Mas aquele que não pratica a verdade, esse anda nas trevas. Bom, as duas opções aqui, irmãos, são opostas. E você vai ver isso ao longo de todo o capítulo. Luz e trevas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Não há outro caminho. Segundo lugar, verdadeiro ou falso? Me acompanhe, verso de número 13. Diz assim: os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que o meu testemunho, ou melhor, ainda que eu testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo a ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Bom, irmãos, aqui, os judeus, após a oferta de Cristo, de novo, ele é a luz do mundo. Quem lhe segue não andará em trevas. Eles partem para um confronto um pouco mais pessoal. Eu disse isso para os irmãos. Toda vez que Jesus se levantava no meio do povo e ele dizia ser alguma coisa, isso incomodava os judeus. Porque o grande eu sou, na cabeça deles, sempre foi Yahvé, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Jesus se levanta dizendo, olha, eu sou a fonte de águas vivas, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ou aqui, eu sou a luz do mundo, Jesus está se tornando semelhante a Deus na imaginação deles. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Então, isso deixa eles um pouco irritados. E aí, eles usam a lei de Moisés para justamente dizer, olha, o seu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Porque você fala acerca de si mesmo.
Você fala a respeito de si mesmo. Cadê suas testemunhas? Onde que elas estão? É interessante porque lá no capítulo 5, Jesus já foi acusado disso. E lá naquela ocasião, Jesus mostrou as suas testemunhas. Aqui Jesus responde diferente. Antes de mostrar as testemunhas, Jesus mostra quem ele é. E Jesus vai claramente dizer, pelo menos aqui, 3 coisas para ele. Primeiro, ele diz que eu sei de onde vim e sei para onde vou. Em outras palavras, em primeiro lugar, Jesus está mostrando que a sua origem e o seu destino é totalmente diferente da origem e do destino daquelas pessoas. Ou seja, essas regras, essa lei não se aplica a mim. E logo, logo, ele vai explicar. Em segundo lugar, ele não está sujeito aos padrões humanos. Os padrões humanos já foram revelados no capítulo anterior. Capítulo 7, verso 24. Vocês julgam pela aparência. Não é isso? Façam julgamentos justos. Então, Jesus continua dizendo, em terceiro lugar, se querem uma testemunha, então eu lhes darei o Pai que me enviou. Veja, irmãos, tudo se conecta aqui. Em primeiro lugar, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Jesus está dizendo, ei, vocês estão julgando com padrões humanos alguém que não é apenas humano. Eu sou humano, mas eu sou Deus. Eu sou o Deus homem que habita entre vocês. É isso que Jesus está dizendo. Aqui, a refutação de Jesus não é tanto dizer, ó, olhem minhas testemunhas, João Batista, os profetas que vieram antes dele. Não, aqui ele diz, vocês não podem me julgar, porque o meu testemunho é verdadeiro, porque eu vim do Pai e eu também sou Deus. Mas ele, como que dissesse, já que vocês querem uma testemunha, eu lhes darei. Eu lhes dou o Pai. Melhor, o Pai. Verso 19. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus. Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Irmãos, aqui é uma pergunta importante. Eu disse isso. Os judeus entendiam toda autodeclaração, eu sou, como o Pai, Deus, Yahvé, Pai de Abraão, Isaac e Jacó. Mas aqui, irmãos, a gente está num caso diferente. Você sabe disso. Jesus não é o autodeclarado Deus, ele é Deus. Jesus habitou entre nós. Deus se tornou carne. O eterno se tornou homem e estava entre nós. João vai dizer lá no verso 14 do seu primeiro capítulo, dizendo que vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. O próprio Senhor Jesus disse que suas palavras eram espírito e vida. Então a gente não está falando aqui sobre uma pessoa que deseja ser alguma coisa que ela não é. A gente não está falando de uma pessoa desconhecida que faz autoafirmações vazias acerca de si mesmo. Ou uma pessoa que tenta parecer outra coisa. Não, a gente está falando do próprio Deus existindo entre nós. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Que das palavras de Jesus saía um poder. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que ter Deus no meio de nós tem que fazer a diferença. E toda vez que nos evangelhos você ver essa pergunta, você precisa saltar os olhos. Onde está o Pai? Mais para frente, um dos seus discípulos vai propor isso ao mestre. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Isso é de saltar os olhos, irmão. Porque, a despeito do desejo do discípulo, né, é bom, mostra-nos o Pai, irmãos, é algo maravilhoso. O desejo dele era ver o Pai, era encontrar o Pai, ok. Mas o problema aqui é que o Pai estava presente por meio do Filho. E eles deveriam reconhecer. Isso, irmãos, não é opcional, ok? Isso é claro nas Escrituras. Quando Deus está presente, nós precisamos reconhecer a sua presença. Bom, eles perguntam, onde está o Pai? Onde está Deus? E aí Jesus deixa isso claro. Olha, se vocês não conhecem a mim, então vocês não conhecem meu Pai. Em outras palavras, é impossível amar o Pai sem amar o Filho. Bom, irmãos, aqui a nossa opção está entre entender o testemunho de Cristo como verdadeiro ou entender o testemunho dele como falso. A opção aqui não é mais entre luz e trevas, onde você habita. Mas a opção aqui é, eu sei que o que ele fala é verdade? Ou eu tenho dúvidas acerca da verdade que ele fala?
Jesus está dando testemunho acerca de si mesmo. Isso está sendo colocado em xeque. Aqueles homens estão se perguntando, será que a palavra dele é verdadeira? Eu acho que não, porque na lei diz que quando alguém testemunha acerca de si mesmo, isso não é confiável. E para nós aqui hoje, a opção é essa e vai continuar sempre sendo. Sempre seremos testados. À medida em que o texto desenrolar, isso vai ficar mais claro. Mas sempre seremos testados a avaliar as palavras do nosso mestre, ou a palavra de toda a Escritura. Será que isso é verdade? Será que isso não é um argumento preso naquele contexto, naqueles dias? Será que não é falta de contextualização, como foi falado de manhã, de atualização? Será que essas palavras escritas há milhares de anos atrás ainda estão fazendo sentido para os nossos dias? Para mim faz, irmãos. Mas a cada dia, a cada momento seremos testados. E vamos ter que escolher se essas palavras são verdadeiras ou falsas. Terceiro lugar, verso 21. O texto continua assim. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim. Morrerão em seus pecados. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou desse mundo. Eu lhes disse, vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Irmãos, há duas afirmações aqui, e, como eu disse, à medida que o texto se desenrola, a coisa vai ficando cada vez mais afunilada, cada vez mais grave. E se você observar bem, a terceira escolha, ela é consequência das duas primeiras. Veja, a terceira escolha é entre ou você é de baixo ou você é de cima. E é consequência. Por quê? Porque na primeira, ou você anda nas trevas ou você anda na luz. Em segundo lugar, ou você aceita o testemunho de Jesus como verdade ou como mentira. Como atual ou como algo que precisa ser atualizado. E aí, se você reconhece essas duas coisas, ok, então você é de cima, você não é de baixo. Veja, irmãos, a coisa vai apertar um pouco. Jesus disse, vocês são daqui de baixo desse mundo. Vamos pensar rapidinho sobre isso? No princípio, quando Jesus fala que vocês são deste mundo e daqui de baixo, não me parece uma má ideia. Não me parece algo tão estranho. Por exemplo, eu nasci aqui. Óbvio. Eu não vim como os contos aí, né, da cultura pop. Eu não vim preso como um recém-nascido numa nave vindo de outro planeta, né? Que quando entrei em contato com a radiação do planeta, me tornei o homem mais poderoso da Terra. É assim, a história é essa. Não. Eu nasci, fui gerado na barriga de uma mulher humana. Então, não me parece estranho quando Jesus fala, olha, vocês são daqui de baixo. Mas e ele? Embora aqueles homens não saibam, ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher humana. Ele é diferente de nós, irmão. Eu já disse, ele é homem, mas ele é Deus. Ele é o Deus homem. Mas, de novo, quando ele fala, vocês são daqui de baixo, não me parece estranho, mas também não me parece uma má ideia. Veja tudo que a gente construiu. Veja tudo que temos. Eu vou citar aqui pelo menos 4 exemplos no aspecto da beleza. Temos teatro, música, arte. Coisas impressionantes, maravilhosas, grandes nomes da nossa história. São lembrados, repetidos, aclamados até hoje, no ponto de vista da comida. Quem não gosta de comida, irmão? Ontem estava uma bênção, né? Temos a alta gastronomia, temos a confeitaria, temos o Masterchef. Quem não gosta? Terceiro lugar, do ponto de vista da literatura, temos poesia, mitologia, ficção científica e tantas outras coisas. Poderia citar aqui várias obras, coisa boa. Quarto lugar, do ponto de vista dos esportes. Aí está bem atual, né? Temos futebol, Copa do Mundo, basquete, golfe. Quem gosta de golfe? É que eu coloquei aqui os 3 esportes mais bem pagos do mundo, né? Coloquei por ordem aqui, tá? Futebol, basquete e golfe, ok?
Bom, então temos coisas boas desse mundo. Então quando Jesus diz, olha, vocês são daqui de baixo, vocês são desse mundo, não me parece algo estranho, mas também não me parece uma má ideia. Ser deste mundo, irmãos, não é uma coisa ruim, pelo menos a priori. Não é. Veja quanta coisa boa a gente tem. Não apenas para o nosso sustento, mas também para o nosso prazer. Você já parou para pensar nisso? Eu citei a comida aqui. A comida não serve só para sustentar o seu corpo e deixar ele de pé. Você sente prazer na comida. Ah, irmãos, aquela carne, ó. Uma coisa boa. Né? Rodrigo, Charles, aí, o pessoal que estava assando ali. Gente, que coisa boa. Mas, irmãos, isso a gente precisa pensar. Temos, por exemplo, o prazer sexual. Não serve apenas para procriar. É um prazer, é um deleite, é um presente de Deus. E eu poderia citar tantas coisas aqui. Então não me parece uma ideia ruim. O problema, irmãos, então, não é o mundo. O problema somos nós. O problema vai ser revelado mais à frente. Ei, vocês morrerão em seus pecados. O problema é que amamos as coisas ruins desse mundo. Violência, corrupção, embriaguez e tantas coisas ruins. Mas o problema é que também estragamos as coisas boas desse mundo. Tudo isso que eu listei e coloquei aqui, nós temos a capacidade de transformá-los em ídolos, idolatrá-los. E o nosso pecado tem a capacidade de estragar todas essas coisas, sem exceção. Por isso, irmãos, agora começa a aparecer uma má ideia, quando Jesus aponta para eles e diz assim, vocês são daqui. Porque quando Jesus fala isso, ele não está falando apenas do ponto de vista geográfico. Sim, do ponto de vista geográfico, ele é o único que veio dos céus. Nós nascemos aqui. Ele está falando isso do ponto de vista espiritual. Porque quem é de baixo pensa nas coisas de baixo, deseja as coisas de baixo e até morrerá pelas coisas de baixo. Agora, irmãos, quem é de cima pensa nas coisas de cima, deseja as coisas de cima e viverá pelas coisas de cima. Essa diferenciação, esse é o contraste que Jesus quer trazer para a gente. Então, irmãos, aqui a escolha fica muito clara. De onde você é? Você é deste mundo ou você foi feito para outro mundo? Temos que lembrar do escritor C.S. Lewis. Se não há nada nesse mundo que possa satisfazer o seu coração, então eu descubro que eu fui criado para outro mundo. Ah, irmãos, isso aqui é um sintoma. Eu espero que ele esteja no seu coração. Quarto e último lugar. Quarta e última escolha do texto. Vamos ler verso de número 31. Escravo ou filho? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Em primeiro lugar, a ligação desse verso com os anteriores. O verso 30 diz que depois de Jesus falar todas essas coisas, o verso 30 termina bem, pelo menos no primeiro momento, dizendo assim, tendo dito isso, muitos creram nele. Expliquei isso aqui no culto de oração, mas repito. A gente tem visto que, principalmente no Evangelho de João, crer em Jesus, pelo menos de modo geral, não é suficiente. Muitas pessoas ficavam impactadas com ele. Olha, o ensino dele é admirável. Ele ensina como quem tem autoridade. Ele cura, ele opera sinais e maravilhas. Ele prega, enfim, as pessoas criam nele, mas apenas superficialmente. Ou até parcialmente. E isso, a gente já provou, não é suficiente. E Jesus, no verso 31, se você ligar o 31 com 30, aí você vai entender que o 31 diz, e Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus não está interessado nessa fé genérica. Não está. Jesus não está interessado nessa fé nominalista. O que você é? Ele não está interessado nisso, irmão. Quem gosta de rótulo é ser humano. Jesus olha o teu coração. Ele vê a tua individualidade. Não adianta você dizer ser uma coisa e ser outra. Não adianta. Jesus sabe quem você é. Veja, ele disse, virou para aquelas pessoas, olha só, ele está no embate, ele está num confronto, tem um monte de gente que creu nele, mas ele não está satisfeito. Ele vira para aquelas pessoas e fala assim, olha, se vocês, e só assim, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aqui Jesus está mostrando quem de fato é o verdadeiro discípulo. Não basta apenas crer, pelo menos não de forma genérica. Porque quem crê, irmãos, permanece.
A gente falou aqui de manhã, o nosso pedido de oração aqui, inclusive por vocês que não estavam aqui, é para que você permanecesse nos caminhos do Senhor. Porque não adianta começar bem, a gente tem que terminar bem. E para terminar bem, tem que perseverar, irmão. Quanta gente a gente tem ouvido que não está conseguindo continuar. Quanta gente está desanimada, fraca, e está abandonando os caminhos do Senhor. Como vai dizer até o autor de Hebreus, não deixe a sua congregação como é o costume de alguns. Seja por adversidade, seja por dificuldade, seja por crises internas, enfim. Ou até frustrações com igrejas locais, as pessoas estão abandonando Jesus. Então, irmãos, a nossa oração não é talvez começar bem, mas é continuar firme, apesar de tudo, nos caminhos do Senhor. Bom, é isso que ele está dizendo. Mas, irmãos, a escolha aqui não é tanto se você é ou não é um discípulo verdadeiro. Jesus vai aprofundar mais. E aqui a gente vai encerrar. Porque a escolha aqui é entre escravo ou filho. Verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bom, verso 33. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aqui Jesus toca no ponto central desse capítulo. E lembra, se a verdade tem estreita relação com a luz, porque quem pratica a verdade anda na luz, a verdade tem estreita relação com a liberdade. Não há liberdade sem verdade. E à medida em que Jesus estreita cada vez mais o seu argumento, você entenderá. A verdade aqui, irmãos, não é apenas um mero conhecimento. É uma pessoa. Se você encontrou Jesus, você encontrou a verdade que liberta. E ele diz: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bom, irmãos, mas a prova de que muitas daquelas pessoas, ou até quem havia crido nele no primeiro momento, de que eles não tinham ainda encontrado a verdade, é o que eles dizem no 33. Olha, somos descendentes de Abraão. A gente nunca foi escravo. Primeiro, isso é mentira, né, irmãos? Isso é mentira. Foram escravos dos egípcios. O povo do norte foi escravo da Síria. O povo do sul foi escravo da Babilônia, depois da Pérsia. Agora estão sob julgo político, mas estão sob domínio romano. Então, que história é essa que o judeu nunca foi escravo? Claro que foi. O próprio Deus revelou a Abraão que o povo seria levado para uma outra terra e seria escravizado. Tá? Então, o povo foi escravo, sim. Então, isso aqui já não bate muito. Mas o ponto aqui é, eles estão dizendo, olha, nós nascemos livres. Ok? Nós nascemos livres. Ou até, mesmo sob o domínio romano, eles se sentiam livres. Ok, isso é até uma coisa boa. Mas não é sobre esse tipo de escravidão que Jesus está falando. Jesus não está falando sobre povos dominadores, escravizadores, imperialistas. Não é isso que Jesus está falando, pelo menos não aqui. Jesus está falando, irmão, sobre a pior escravidão do homem. Aquela escravidão que, mesmo sem correntes, ele está escravo. Mesmo sem grades, ele continua preso. Mesmo sem ser chamado de escravo pelos outros, ele de fato é um escravo. Ele está falando aqui, irmãos, da escravidão do pecado. E é isso que ele vai explicar no verso de número 34. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que ele está dizendo é, o senhor dessas pessoas é o pecado. Há um domínio na vida delas. Há alguém como senhor delas. Irmãos, aqui a gente precisa entender uma coisa. Eu disse que esse mundo tem coisas boas. Há coisas ruins, obviamente, mas há coisas boas. Eu disse que o problema somos nós, e o problema, sim, somos nós, por causa do pecado que há em nós. Que estraga tudo que a gente toca, tudo que a gente produz. Tudo tem o toque, a mancha, o problema do pecado. Tudo, sem exceção. Não fosse a graça de Deus operando no mundo, não haveriam coisas boas, belas, coisas para se admirar. Essa é a verdade. E aqui Jesus está tocando, irmãos, numa coisa muito importante. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todos que pecam são escravos. O que ele está querendo dizer é, não dá para se libertar
desse tipo ou desse jugo de escravidão. Não dá. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado não é apenas prazeroso. O pecado é um senhor mau e cruel que não te largará. Sabe por quê? Porque ele atinge o teu desejo. Você não quer abandonar o pecado. Você não tem forças para deixar ele. Você não consegue, eu disse, não há correntes aqui, mas na verdade há, são invisíveis. Você não consegue e nem quer quebrar essas correntes. Por quê? Porque você está sob o domínio do pecado. É isso que Jesus está dizendo. Mas ele continua. Verso 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Bom, eu vou encerrar dizendo aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus não oferece outra escravidão. Ele oferece a adoção. Isso é importante, irmãos, por quê? Em primeiro lugar, deixa eu explicar isso. O Novo Testamento diz que nós somos escravos de Cristo. Ok? Em um certo sentido, nós apenas mudamos de Senhor. Éramos dominados, regidos por um Senhor mau, o pecado, que nos escravizava, nos enganava, nos explorava, mesmo sem a gente saber. E como eu disse, sem conseguirmos nos libertar. Mas o final já estava traçado. Jesus mesmo disse aqui, vocês morrerão em seus pecados. O final era morte, condenação. E aí Cristo nos salvou. E aí a palavra redenção significa isso. Ele nos comprou do senhorio do pecado. Ele pagou um alto preço. Fomos comprados por ele. Agora somos servos, escravos de Cristo. Sim, Paulo vai se identificar principalmente como servo de Cristo Jesus. Não há problema nisso. Jesus não está combatendo isso. Não há conflito teológico entre Cristo e Paulo. Não há. Só que Jesus está falando em um outro sentido. Jesus está aprofundando a relação. Jesus está dizendo, olha, nesse sentido aqui, nessa relação, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O escravo, ele foi contratado. Ele pode, a troco de qualquer coisa, ser castigado, expulso, preso ou até trocado, mas não o filho. O escravo, ele só pode ir até certos lugares. Ele tem a área de atuação, a área de serviço, ou ele fica fora da casa, ou ele fica dentro da casa, mas ele não pode ir em todos os lugares. Mais do que isso, o escravo não pode sentar à mesa. O escravo não tem lugar com a família. Mas o que ele está dizendo aqui é, o filho tem. Não é para ser escravo que eu estou chamando vocês, mas é para ser filho. Por isso, irmãos, Jesus não oferece outra escravidão. Ele oferece a adoção. Duas coisas aqui importantes. Primeiro, porque o filho tem lugar permanente na família de Deus. Percebe que quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus? O escravo é temporário, como eu disse. Ele pode ser demitido, expulso, mandado embora, mas não o filho. E se você conhece o contexto daquele lugar, a adoção, ela tinha duas coisas muito fundamentais, pelo menos para os judeus, também para os romanos. A partir do momento que você era adotado, você se tornava um filho adotivo, mas com todas as prerrogativas de um filho natural. Você tinha acesso a todas as coisas. E segunda coisa, você tinha direito a toda a herança dos filhos naturais. Por isso a famosa frase, tudo que eu tenho é teu, tudo que meu filho tem também é teu. Porque esse é um filho adotado naquele tempo. Tá? Ele tem direito a tudo. E ele tem espaço em todos os lugares. E Jesus diz, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aqui, irmãos, há outra verdade. E a gente nunca pode deixar de falar sobre isso. Sempre que a gente lê alguma frase como essa, Jesus dizendo, para sempre, eternamente, lugar permanente, a gente precisa lembrar da maravilhosa doutrina da segurança dos santos.
que Jesus está explicando para a gente aqui é que a partir do momento em que pela fé você se tornar filho de Deus, além de toda a herança que você já tem direito, além do lugar de intimidade que você tem na casa do Pai, ei, presta atenção, você é filho para sempre. Você é membro dessa família. Não há quem te tire dessa casa. Não há quem te tire dessa mesa. Você é filho e ponto final. E ele termina dizendo, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Em último lugar, eu digo isso, a liberdade que precisamos, só Jesus pode dar. Você viu, o pecado é um escravo cruel. Ele é dominador, ele explora, ele engana, ele te arrasta, ele te ilude. E o final dele é apenas um, morte, destruição. Não há como o homem se livrar desse mal. Como o texto que David pregou aqui pela manhã, né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou de todos os meus inimigos, de todos os meus adversários, que eram fortes demais para mim. Nós estávamos nesse quadro, essa era a nossa condição. Ele era forte demais para mim, porque ele apenas não nos prende com força, lembra? Ele nos prende pelo desejo. A gente não só não podia, a gente também não queria ser livre dele. Então Jesus tem que fazer uma obra, irmãos, poderosa, que vai de dentro para fora. Por isso ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva, porque Deus passa a habitar dentro de você. Esse é o convite, essa é a oferta de Jesus. Mas você pode e deve sair daqui hoje entendendo isso. A liberdade que você precisa, só Jesus pode dar. E eu não estou falando de liberdade de governo. Eu não estou falando de impérios. Eu não estou falando de escravidão física. Isso aqui já resolvemos. Eu estou falando da escravidão do pecado. Deixe-me terminar com isso. Há uma coisa importante aqui. Quando Jesus oferece saciar a sede da nossa alma, quando Jesus oferece saciar a fome existencial ou a sede dos nossos corações, preguei sobre isso ontem no batismo também, faltou dizer uma coisa. E é importante a gente entender isso. Jesus não morreu na cruz para saciar a sua sede. Esse não é o objetivo final. Jesus não morreu, não habitou entre nós, não passou por tudo que ele passou apenas para ser o pão da vida e nos alimentar. Não foi para isso. Até porque o problema do homem não é a sede existencial que ele tem. Não é esse o problema. Então, logo, pastor, o que é isso? A sede é o indicativo de algo que está errado com você. Você só sente sede, né, quando a coisa já está indo muito ruim, muito mal. Quando você já deixou de se hidratar durante muito tempo. Assim também é no mundo espiritual. O vazio existencial que as pessoas sentem no coração, você pode ver isso e você observa. Por que Asaf teve inveja dos ímpios? Porque, em um certo sentido, os ímpios estão alegres e festejantes. Estão felizes. Gastando dinheiro, indo para lancha, indo para barco, indo para casas, festas, festejando. Está tudo indo bem com eles. Irmãos, mas esse é o período de latência da sede. Vai chegar uma hora que a sede vai bater. E a sede, irmãos, nesse sentido é algo bom. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é escravo do pecado, mesmo sofrendo sob o jugo do pecado, ama as coisas daqui de baixo. Se não fosse essa sede, se não fosse esse clamor, ele nunca saberia de que ele precisa de algo maior. De que ele precisa de algo melhor. E por isso eu encerro dizendo, a liberdade que você precisa, só Jesus pode dar. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, vamos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Ouvimos, Senhor, mais uma vez, na tua palavra, Senhor, mais uma vez, que o Senhor é a verdade que liberta. Que se encontramos o Senhor, encontramos, Senhor, a liberdade que precisamos. Encontramos, Senhor, a verdade sobre nossas vidas. A verdade, Senhor, que nos afasta do pecado.
A verdade que nos faz entender, Senhor, que embora algo seja bom para nós, prazeroso, e até, Senhor, que desejemos essa coisa, mas a verdade que liberta mostra para nós que o final dela é morte e destruição. Ah, Senhor, nós entendemos nessa noite que a verdade que liberta não é um conceito, não é uma ideia, não é uma regra de conduta, mas é uma pessoa. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vocês serão livres. E nós entendemos, Senhor, que há caminhos para escolher. Um caminho, Senhor, cheio de trevas, mas há um caminho cheio de luz. Há um caminho, Senhor, onde a gente não irá tropeçar, pelo menos não permanentemente. Há um caminho, Senhor, limpo, claro, iluminado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Porque o Senhor é a luz do mundo. Há um caminho bom para nós, Senhor. E que a cada dia, Senhor, possamos escolher esse caminho. Que a cada dia, Senhor, a cada semana, embora sejamos testados, Senhor, a validar ou não a Tua palavra, a crer ou não na Tua palavra, Senhor, a levar ou não a Tua palavra, mas que a cada dia o Teu Espírito haja em nossos corações, para que possamos perseverar na Tua palavra, porque só assim seremos de fato Seus discípulos. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, e faça-nos entender que um filho não pode continuar vivendo como um escravo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e não permita, Senhor, que continuemos nos colocando debaixo do jugo da escravidão, porque não somos mais escravos, somos livres. Ah, Senhor, mas quantas vezes ouvimos a oferta do pecado? Quantas vezes sentimos saudade, Senhor, da vida antiga que tínhamos? Quantas vezes damos ouvido às velhas paixões e desejos? Ah, Senhor, misericórdia. Não somos mais escravos do pecado, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. E que a Tua igreja continue sempre aos pés do nosso Senhor, do Senhor, porque só o Senhor pode nos libertar verdadeiramente. Fica conosco, Senhor. E se há alguém em nosso meio precisando, Senhor, de libertação, que o Senhor, Pai, possa encontrá-lo nessa noite. Que haja libertação no nosso meio, Senhor. Há coisas, Senhor, que não conseguimos largar sozinhos. Há coisas, Senhor, que não conseguimos deixar. Como a samaritana deixou o cântaro no poço, tem coisa que não dá para largar, Senhor. Mas o Senhor pode nos libertar. Só o Senhor pode. Há pessoas, Senhor, fora daqui, que oramos por libertação. Aos olhos humanos, Senhor, parece impossível. Ah, talvez muitos já desistiram dele, Senhor. Mas nós não, porque ainda há um que pode libertar ele verdadeiramente. O Filho do Homem pode libertar. Então, Senhor, tem misericórdia. Apresentamos, Senhor, todos esses casos diante de Ti, pedindo, Senhor, liberta-os, Senhor. Liberta-nos, Senhor, a cada dia, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus.